Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venga a llenar seu coração neste dia de hoje. E mais uma vez estaremos aí lançando mano da palavra de Deus para estarmos aprendendo algo da parte do Senhor. E hoje estaremos estudando a terceira lição, ajuda ao crescimento cristiano. E nesta lição aprenderás que o hacer discípulos é o método divino para alimentar a jóvenes cristianos e descobrirá que os recursos divinos incluem a natureza da igreja, os dones do ministério e o Espírito Santo. Também descobrirá que há modelos formais e modelos informais de nutrição e no crescimento espiritual. E, agora, se eres tão amável, corra seu livro guia, Ajuda ao Crescimento Cristiano, em la lição de número 3, especificamente em la página 74, que está falando sobre um método divino. Então, a tarefa da igreja na parte coletiva, em la parte individual, consiste em ajudar a los creyentes a crescer em lo espiritual. E a Bíblia, nosso livro guia, revela um método divino que chamamos fazer discípulos. Vale? Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28. É a famosa grande comissão dada por Jesus Cristo a seus discípulos. Pero, Pastor André, solamente para os discípulos? Não, é para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Versículo 18 do capítulo 28 de São Mateus diz assim: Portanto, id e hacei discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. E aqui eu estou com vosotros todos os dias hasta el fim del mundo. Amém. Então, esse é um método que o Senhor Jesus nos ha dado, é o melhor, a ordenância. E agora estaremos aí vendo como é isso. Primeiramente, o que é um discípulo, que está em sua página do livro número 74. O que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor. Um discípulo é mais que um aluno, porque o aluno na classe está ali com seu professor, com seu maestro, algumas horas. Pero o discípulo é um seguidor, é um aprendiz e que se adere a seu maestro, cujas atitudes e ações e valores ele abraça e se dedica a seu maestro. Tudo em imitar, em buscar como ser semelhante a seu maestro. Então, se discípulos é esse que vai seguir seu maestro, imitar seu maestro, ser como seu maestro e passar muito tempo com seu maestro. Qual é a meta da nutrição cristiana e como se alcança? Já estudamos isso na outra lição, pero é importante estar aí revisando e recapitulando sempre esta meta. A meta final do nutrimento cristiano consiste em ajudar a los creyentes a madurar espiritualmente em semelhança ao Senhor Jesus Cristo. Se obtém melhor por seu exemplo, por ser um exemplo de Cristo. E foi allí em Antioquia onde os discípulos foram chamados por primeira vez cristianos, porque eles eram semelhantes a Cristo, se pareciam muito a Cristo Jesus. Seleção de los discípulos em la página 78, ¿vale? La seleção de los discípulos, Jesus selecionou a los 12 para capacitá-los e enviá-los a servir a Ele. Su plano consistia em fazer os discípulos e luego enviá-los a sua vez a fazer mais discípulos ou outros discípulos. E agora tu está no capítulo 3 de Marcos, e esses versículos que o Senhor está nos falando, verso 13 e 14, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou a si a los que ele quiso. Vieram a ele e estabeleceu a 12 para que estivesse com ele
e para enviá-los a predicar. Então, se mira, Jesus ha selecionado e tinha que estar com ele o tempo, porque eles mirando, observando, convivendo, tendo esta relação de cercania com o Senhor, aprenderia as lições que ele queria transmitir. Pero não solamente ha hecho Jesus a seleção de seus discípulos, também estando com ele. Jesus sabia que para ser como ele, como Cristo, devia estar cerca dele, sentir sua compaixão, sentir as profundidades de seu amor, experimentar sua graça. Eu estar com o Maestro produz um resultado de ser como ele. Eu estar em sua presença, na presença do Maestro, lo transforma progressivamente a uno a sua semelhança. Então, Jesus sabia muito bem disso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos fala assim: portanto, nós outros todos, mirando a cara descoberta, como um espejo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em la mesma imagem, como por ele Espírito do Senhor. Então, se somos transformados de glória em glória, a mesma imagem, como por o Espírito do Senhor. Então, se nossa cercania, estamos cerca ao Senhor, estamos convivendo com Ele, é o momento de intimidade, relacionamento, somos transformados pouquinho a pouco à semelhança do Senhor. Jesus sabia que uma relação estreita produz semelhança entre seu discípulo e seu maestro, entre o discípulo e seu maestro. E não somente seleção e está com ele, pero também ensinando-lhes. Na página 80 está esta parte falando de ensinando-lhes. Jesus estava ali ensinando-lhes. Como que Jesus fazia esta didática? Como que Jesus ensinava a seus discípulos? Jesus lhe ensinou por parábolas, por seus exemplos, ao contestar suas perguntas e explicar a verdade mais plenamente a eles, e através de seu exemplo próprio de vida. Vale? Cristo usou muitos métodos para ensinar seus discípulos. Por exemplo, ao ensinar aos 12 e a outras pessoas mais que estavam escutando, por exemplo, ali no Sermão del Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada. Ensinou junto ao lago de Genezaré, junto ao Jordão, estava sempre ensinando a seus discípulos e a multitud. Outra metodologia do Senhor, os discípulos observavam o Senhor Jesus quando ministrava as necessidades da gente. Jesus sanou um cojo no estanque de Betesda, no capítulo 5 de Evangelho segundo escreveu São João. E seus discípulos estavam vendo como Jesus estava sanando. Jesus sanou na mulher del flujo de sangue e ressuscitou a hija de Jairo, ali no capítulo 4 de Marcos. E seus discípulos estavam acompanhando e vendo todo esse processo de misericórdia, de amor e de sanidade. Outro método que o Senhor também utilizou para estar ensinando aos seus discípulos, Cristo incluiu os discípulos em suas atividades. E eles aprendiam por la prática.
Os discípulos lo ajudaram quando alimentou os 5.000 pessoas allí na multiplicação de los panes e de los peces, no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São João. Também estiveram com Cristo quando ele orou no jardim do Getsemane em Marcos 16, quando Jesus estava em aflição e angústia, ele invitou a seus discípulos a estar com ele neste momento e estiveram ali orando com o Senhor. Então, se o Senhor selecionava, o Senhor estava com eles, o Senhor fazia primeiro e mostrava como se fazia, depois fazia junto com eles. Às vezes os discípulos se assombraram com as palavras ou ações do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus acalmou a tormenta en el mar, em Marcos 8. Jesus caminhou sobre a água, em Marcos 14. Jesus levantou a Lázaro de los muertos, em Juan capítulo 11. Ensinou muitas coisas inusuais, que morreria e ressuscitaria de los muertos, e isso para eles foi uma coisa que eles não estavam compreendendo, e já entendemos isso, que o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo aclarou todas essas coisas a eles, que eles deviam comer de sua carne e beber de sua sangue. Isso está em Juan capítulo 6, versículo 53 adelante. Pero Jesus estava fazendo a referência dele mesmo como Cristo, como o crucificado e a fonte de vida, como o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Era uma forma de uma ilustração, uma metáfora, não literalmente comer a carne e a sangue de Jesus. É semelhante como hacemos hoje quando estamos nos alimentando espiritualmente da Santa Cena, comemos del pão e bebemos del mosto. Então é isso que Jesus também está nos ensinando, estava ensinando para os discípulos, e hoje temos mais claridade sobre o tema. Outra forma, outro método de ensinança do Senhor Jesus Cristo para seus discípulos, os discípulos imitavam o que veiam a ser o Senhor. Cristo enviou aos discípulos para predicar o reino de Deus, como ele lo havia estado fazendo desde Mateus 10, e eles estavam fazendo a mesma coisa, predicando o evangelho do reino, o evangelho de arrependimento, o evangelho de salvação. Pedro também caminhou sobre a água, imitando o Senhor Jesus em Mateus capítulo 14. E Pedro e Juan sanaram o paralítico em la puerta del templo, no capítulo 3 de Hechos de los Apóstolos, porque eles viram que Jesus fazia assim, ordenava às pessoas: levanta-te, toma su lecho e anda. E foi o que Pedro e Juan hecho. Pedro falou para eles: mira, nosotros não temos plata nem ouro, pero que temos isto te damos. Em nome de Jesus Cristo en Nazareno, levanta-te e anda. E o paralítico se levantou, anduvo e entrou no templo adorando e glorificando a Deus, semelhante como Jesus fazia quando estava de presente na carne, fisicamente com Pedro e Juan, e seguiram fazendo a obra do Senhor. Então, esses são os métodos: método de selecionar, está com seus discípulos, depois ensinando, por exemplo, dando a autonomia e ensinando juntos, e depois dando autonomia para estar trabalhando eles solos. E por final, na página 82, vemos também que o Senhor comissionando-los. O Senhor comissionou eles depois de sua morte e ressurreição. Jesus apareceu a eles e Jesus se acercou e lhes falou dizendo: toda potestade me é dada no cielo e na terra, portanto, ide e hacei discípulos em todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que os he mandado. E aqui que eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém. Esta é a grande comissão descrita em Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, Marcos 16, Hechos 1:8, enfim, Jesus está aí ordenando para que os discípulos fueran e predicar o evangelho. Observe o elemento central do desafio do Cristo ressuscitado a seus discípulos nesta grande comissão. Primeiro, id. A iniciativa descansava em seus seguidores, deviam ir.
não devia estar estático, imóvel, devia estar caminhando, devia estar buscando. E então, se o discípulo recebe a ordenança e tem que sair, ir e predicar o Evangelho, assim é que está a ordenança do Senhor. Pero no Evangelho segundo Mateus, estamos aí estudando esta parte desse desafio. Primeiro, ir, e agora, fazer discípulos, aonde? A todas as nações. Então, aqui está a natureza de la missão e também a extensão de la missão era bem clara, ou seja, fazer discípulos a todas as nações, todas as etnias, todas as cidades. Não temos aí como estar evitando cidades porque não te gusta ou não tem abertura. Devemos estar orando para que as portas de las oportunidades se abram, pero devemos ir. Está ali sembrando a palavra do Senhor. Essa é a obra do crente no mundo, todo crente. Amém. E a outra coisa é bautizando-los e ensinando-lhes. O método incluía bautizar e ensinar. Esse é o método pelo que se logra a ser discípulos. Devemos ensinar, e uma vez que as pessoas forem tocadas, convencidas pelo pecado, a justiça e o juízo através do Espírito Santo, eles recebem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. Então, se já começa a obedecer às ordenanças do bautismo, da Santa Cena e esta grande comissão desde o primeiro dia que aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o ser discípulos é aceitado como o método divino para o nutrimento cristiano, porque foi o método ordenado por Jesus. Vale? Então, se isso está bem claro aí na nossa ensinança, através da guia do livro e através de nossa guia de fé, a palavra de Deus. Agora vamos para a página 84. Vamos estar falando sobre os recursos divinos, vale? A Bíblia revela que Deus ha dado alguns recursos divinos para ajudar a levar a cabo a tarefa de nutrimento para o crescimento cristiano. E então, se vamos estar falando de 3 importantes recursos divinos, são eles: a natureza da igreja, os dones do ministério e o ministério do Espírito Santo sobre a vida do crente. Então, se vamos estar falando primeiramente da natureza da igreja, na página 84 estamos falando aí. Jesus começou a edificar sua igreja durante seu ministério terrenal. Vale? Quando estava ali em Mateus capítulo 16, ele estava fazendo ali uma encuesta com os discípulos, perguntando sobre o que as pessoas pensavam de eles, até que Jesus foi e direcionou a pergunta para eles. Vale? E Pedro, através do Espírito Santo, foi revelado que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivente. E Jesus, no capítulo 16, verso 18, fala assim: eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra ela. Jesus está falando desta afirmação de Pedro que Cristo é o Filho de Deus vivente, o Cristo que vendria para morrer e ressuscitar e nos quitar a deuda do pecado, vale? Então, é sobre esta afirmação que Jesus está aí falando, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja inclui a todos os crentes, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor Jesus aún não havia morto, mas só existe um caminho que nos leva ao céu. Então, se eles miravam a cruz adelante, morria o cordeiro animal representando a Cristo. E agora miramos hacia atrás e vemos o sacrifício que já foi realizado. Então, se através da fé somos hechos filhos de Deus. Amém? Através de Jesus Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 2, o apóstolo Paulo revela aí algumas coisas da igreja. A igreja de Deus que está em Coríntios, a luz santificada em Cristo Jesus, chamado a ser santo, com todos os que em qualquer lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de eles e Senhor nosso. Então,
Pablo está falando da igreja de Corinto, pero em todo lugar, e as demais igrejas locais, no caso aqui em Espanha, outro aí onde que tu vive, em Brasil, em Estados Unidos, em Sudamérica, enfim, onde que tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, invocando este nome poderoso, a presença do Senhor está ali, onde estão congregados, a membresia aí da igreja local, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja é um organismo vivo, composto de muitas partes interdependentes, que mutuamente fortalece ao corpo. É um recurso valioso com o qual se ajuda as pessoas a crescer em madurez espiritual. E mais uma vez lançamos manos de 1 Coríntios, no capítulo 12, vale? 1 Coríntios, capítulo 12, e os versos 12 e o verso 27, que diz assim: porque assim como o corpo é uno, e tem muitos membros, todos os membros do corpo, sendo muitos, são um solo corpo. Assim também Cristo. Vosotros, pois, sois o corpo de Cristo e membros cada um em particular. Então, se somos um corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e vivemos para estarmos manifestamos a glória de Deus. Quando Deus quis se manifestar, Ele se ha hecho carne, habitou entre nós outros e Cristo revelou a glória de Deus, o Padre. Agora é nosso turno de estarmos revelando a glória de Deus através de nossa vida, através do Espírito Santo que atua em nós outros, vale? A natureza da igreja é ilustrada como um corpo que ama, que cuida e necessita de cada membro. Os membros trabalham juntos para obter a saúde, a plenitude e a madurez do corpo espiritual. Então, esta é a natureza da igreja, a função da igreja, vale? Vosotros podeis estar estudando aí sobre isso em Romanos 12, verso 1 a 8, 1 Coríntios 12, verso do 12 ao 27, vale? Para estarmos aí vendo esta parte da natureza da igreja. Pero agora vamos estar na página 87, falando sobre os dones do ministério. Amém? Os dones dos ministérios, estes são a provisão de Deus com o fim de equipar a cada crente para o serviço cristiano eficaz e a edificação do corpo. Amém? 4 passagens bíblicas ensinam que os crentes han recebido tal capacitação para o ministério. São eles: Romanos 12, do verso 1 ao 8, 1 Coríntios 12, Efésios 4, do verso 11 ao 16, muito conhecido de nossa enseñança sobre a igreja, e a epístola que escreveu São Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10 e o verso 11, vale? Pero estaremos elegendo aí a parte de Romanos 12, não estaremos com tempo para estarmos lendo todas essas passagens, pero você que está aí em seu local de estudo pode estar lendo tranquilamente, fazendo seus apontes com seu quaderno, para ver o que Deus está te revelando a mais sobre essas passagens que está falando aí de los dones do ministério. Digo assim, Romanos 12, verso 4 ao verso 8, porque de la maneira que em um corpo temos muitos membros, pero não todos os membros têm a mesma função. Assim, nós outros, sendo muitos, somos um corpo em Cristo, e todos membros los unos de los outros. De maneira que, tendo diferentes dones, segundo a graça que nos é dada, se o de profecia, use conforme a medida da fé. Se o de serviço, em servir. O que ensina, em la enseñança. O que exorta, em la exortação. O que reparte com liberalidade. E o que preside com solicitude. O que hace misericórdia com alegria. Então, se aqui estamos vendo esta parte do corpo do serviço, não especificamente os dones ministeriais, na qual está falando muito bem ali em Efésios 4, do verso 11 ao 16, pero aqui estamos falando de todo o corpo ministrando os serviços generais do corpo de Cristo. E também o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, está falando, cada um segundo o dom que ha recebido, ministre-lo a los outros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesucristo, a quem pertence a glória e o império por los séculos de los séculos. Amém. Amém. Então, se vendo esses dois passagens de Romanos 12 e de 1 de Pedro 4, vamos estar vendo aí as seguintes declarações que formam um resumo da importante verdade que nos ensina esses 4 passagens, mas acabamos de ler somente 2 passagens. Amém? A primeira coisa que nos ensina esses passagens é que cada crente recebe um ou mais dones de ministério. Então, se tu tens um dono de ministério, se é de servir, sirva, se é de cantar, cante, se é de fazer qualquer coisa em la obra de Deus, se é está aí tomando conta de los niños em la guarderia ou ensinando a la juventude, hágalo com toda a sua força, com toda a sua dedicação. E a outra parte que podemos estar vendo, esses dons são dados por o Espírito Santo. Não és um missionário que te regala, não tampouco o pastor. És o próprio Senhor, através do Espírito Santo, que está ministrando em sua vida dons espirituais. Amém? E a outra coisa que podemos estar vendo é que não todos recebem o mesmo dom, nem deveria procurar receber o mesmo ministério. Um tem o dom de sanidade, outro tem o dom de fé, outro tem o dom de profecia, outro tem o dom de ensinança. Cada um vai recebendo a função que Deus ha posto para ti e buscando sempre estar fazendo a coisa para a glória de Deus. Outra parte é que o corpo necessita o uso apropriado de todos os dons. O corpo necessita estar funcionando bem para a glória de Deus e para crescer em madurez espiritual. E 5, podemos estar vendo que os dons constituem o equipo para o serviço cristiano eficaz. Então, se um não está trabalhando bem, vai estar aí comprometendo todo o funcionamento do corpo de Cristo. E número 6 é o uso apropriado de los dones resulta em la edificação del cuerpo de Cristo. 7. Os creyentes são membros interdependentes del cuerpo. Portanto, têm uma responsabilidade hacia todos os outros membros do corpo. Então, se eu necessito de meu irmão necessita de mim e nós outros necessitamos de Cristo hasta el fim, hasta o dia que fomos arrebatados e estaremos ali com Cristo para sempre. 8. Os dones han de usar-se en el espírito de amor cristiano, não no espírito de competência, não no espírito de escaparate querendo aparecer, não, para a glória de Deus, para a bendição do corpo do Senhor aqui na terra. Amém. Agora estaremos vendo na página 89 o Ministério do Espírito Santo. Se és tão amável, habla aí sua guia de livro em la página 89. Vale? O Ministério do Espírito Santo, ele ministra em la revelação. O Espírito Santo ministra em la inspiração e o Espírito Santo ministra em la iluminação das Escrituras. O Espírito Santo é nosso maestro, nosso conselheiro, é nosso guia nesta terra. O nutrimento cristiano é algo único devido ao ministério do Espírito Santo, que o Espírito Santo, por exemplo, é o autor da palavra de Deus. Isso que nos diz em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Entendendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação privada, porque nunca a profecia foi traída por la voluntad humana, senão que os santos homens de Deus hablaram sendo inspirados por el Espírito Santo. Amém? 2. É que o Espírito Santo nos ajuda a compreender a verdade de Deus. Isso está em São João, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu São João 14, verso 26, que habla assim: mas el Consolador é o Espírito Santo, a quem el Padre enviará em meu nome. Ele os ensinará todas as coisas
e os recordará tudo o que eu os he dicho. Então, o Espírito Santo é uma maravilha em nossa vida. O Espírito Santo nos capacita e habilita para comunicar a verdade de Deus. E isso está em Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo, e me sereis testigo em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, hasta lo último de la terra. O Espírito Santo também nos ajuda para que apliquemos a verdade a nossa vida diária. Romanos 8:26 habla assim: e de igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade, pois que hemos de pedir como conviene, não lo sabemos, pero el Espírito mesmo intercede por nosotros com gemidos indizíveis. Mira que bendição é o Espírito Santo em nossa vida. Nos ajuda, nos ensina, e quando não sabemos nos expressar, Ele intercede por nosotros. E número 5, nos impulsa, influye sobre nós e nos convence de culpa ou repreende-nos. Isso está em João capítulo 16, verso 8. E quando ele venga, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, de justiça e do juízo. Vale? Então, se o Espírito Santo ministra, o ministério do Espírito Santo está ministrando no corpo de Cristo através de todas essas manifestações e atitudes do Espírito sobre nossa vida. E agora, em la página 93, na página de número 93, estaremos vendo modelos de nutrimento, de crescimento espiritual. Amém? Número 1, enseñança de relações características do modelo informal de nutrição cristiana. O que quer dizer isso? Vou estar aí dando um exemplo de uma jovem mulher cristiana, leva sua filha de 8 anos a visitar um lugar de ancianos. E allí elas cantam para os ancianos e também levam flores para eles. Ao regressar, elas se detêm para tomar um helado e falam sobre a experiência de ministério, porque foi que ocorreu aquilo e para que foi hecho aquilo. Então, se a mamãe está ali aclarando as coisas para sua filha, esse é o método informal. Vale? No método número 2, formal, de la nutrição cristiana, eu vou citar outro exemplo. Os maestros da escola bíblica dominical assistem a um seminário de obreiros em el que oradores especiais darão valiosas instruções durante o dia. Vale? Então, se eles estão aprendendo aí a forma formal, modelo formal de ensinança, de aprender através de talleres, através de seminários, a estar obrando na casa de Deus. E agora o terceiro ambos os métodos formais e informais. E eu citarei este exemplo. Por exemplo, el viernes, um maestro da escola dominical leva a sua classe de niños de acampamento por la noite. Isso é no viernes. E no domingo por la manhã, ele lhes ensina que Deus é o criador de todas as coisas. Primeiro, ha tenido um momento de ócio, um momento ali para estar ali de comunhão com os irmãos, e depois as ensinanças bíblicas. Então, se ele juntou a parte informal com a parte formal. O nutrimento cristiano eficaz inclui tanto o modelo informal como o modelo formal. Deus vai utilizando as partes para estarmos aí sendo edificados pela própria mão de Deus em nossa vida. Independentemente do enfoque, se é formal ou informal, a palavra de Deus é o alimento espiritual que nutre o crescimento espiritual. Porque diz aqui a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, verso 28 e o verso 29, que diz assim: e sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem. Isto é, a los que conforme a seu propósito são chamados, porque a los que antes conheceu, também nos
predestinou, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que ele seja o primogênito entre muitos hermanos. Então, o Senhor vai utilizando de todas as formas, de todas as maneiras, para estarmos aí crescendo em madurez, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Maneiras formais, maneiras informais. Deus é aquele que não tem limite para estar ministrando em nossa vida. Então, se ajuda ao crescimento cristiano. Como estás sua vida cristiana? Eu quero orar por ti, querido aluno. Padre Santo, Padre bendito, aqui estamos, Senhor, em mais uma lição, Padre. Ajuda ao crescimento cristiano. Senhor, aprendemos muitas coisas, Senhor. Pero, Senhor, não queremos somente que esta ensinança se quede somente no intelectual. Senhor, queremos ser nutridos, Senhor, também espiritualmente. Queremos fazer, Senhor, a obra que Tu nos has confiado, de ir por todo o mundo, predicar o Evangelho a toda criatura, ensinando-lhes, Senhor, a guardar todas as coisas que Tu tens dito, Senhor, e bautizando, Senhor, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Formar outros, Senhor, obreiros, formar outros discípulos, porque aprendemos que os discípulos, Senhor, são aqueles que são semelhantes a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos semelhantes a Ti, através de Tu palavra, através das ensinanças das Escrituras, através de nossas experiências, Senhor, em nossa vida cotidiana, através de Tu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos bendiga e até a próxima lição.